Queridos irmãos reunidos aqui nesta igreja do Senhor, irmãos amados que estão recebendo a palavra em outras cidades e mesmo fora do Brasil, que Deus nos abençoe nesse instante de comunhão. A igreja está congregada e nesse instante o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós e com toda certeza Ele vai fazer uma obra particular a cada um de nós que somos membros deste corpo, do corpo de Cristo. Ele vai olhar como estamos por dentro. Só Ele conhece a nossa intimidade. Só Ele pode ver aquilo que nós somos de verdade. Só Ele conhece a nossa alma desde quando ela foi criada, no começo de todas as coisas. Pois a palavra, ela diz que nosso nome já estava escrito no livro da vida, que foi constituído por Deus, especialmente para Jesus, desde quando o mundo foi fundado. Ele conhece toda a nossa história e pode nos socorrer nas necessidades do presente momento. Que as bênçãos dele sejam abundantes para a igreja e que ele tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados, das nossas esquisitices, da nossa indiferença, que mesmo assim Ele continue nos pastoreando, como Ele tem feito ao longo de toda a história do seu povo. Ainda que o seu povo tivesse sido envolvido na desobediência, ainda que o seu povo tenha sido envolvido por idolatria em muitos períodos da história, este Pai paciencioso, esse pastor amoroso que é Jesus, nunca nos abandonou, nunca deixou o seu povo se acabar envolvido no pecado. Ele sempre enviou socorro. E nós podemos contar com este socorro, irmãos, independente dos pecados que nós cometemos e da triste situação que alguns de nós se encontram atualmente. Como disse o presbítero Sidney, na sua exortação, este momento é muito sério para toda a humanidade, é muito grave. Eu estava ouvindo as notícias esta semana e a situação do mundo está tão séria que o Papa Francisco, ele disse que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Tantas são as dificuldades do presente momento. Os levantes, as revoluções, as disputas entre as nações, o transtorno que está envolvendo a vida do povo, os conceitos que estão sendo distorcidos, as massas humanas que não sabem o que fazer, gritando por liberdade, querendo fazer o que bem entende. Alguns países na mais extrema miséria, outros países na riqueza absoluta, gozando das coisas como se nada estivesse acontecendo. Esse líder da Igreja Católica é um homem muito sério. E ele sabe tudo o que está acontecendo no mundo. Os irmãos sabem muito bem que a igreja tem uma rede de instituições que está em todos os países. E com certeza ele sabe que nós estamos vivendo um momento muito grave para esta humanidade. E que alguns líderes da igreja evangélica, da igreja protestante, e alguns líderes espiritualistas não têm nem noção do que está se passando. Nós estamos preocupados, os homens mais sérios, mais graves, que servem a Jesus, nós estamos preocupados com o descontrole que está se instalando no mundo, irmãos. Como se não tivesse mais como voltar atrás. Essas dificuldades
elas não se traduzem apenas por um transtorno material, financeiro, como nós estamos vendo. Os irmãos sabem muito bem que as pessoas estão com o seu comportamento alterado. O amor está se esfriando, como previu Jesus no sermão profético. E isso leva a crimes, leva a aumento de suicídios, de tantas coisas gravíssimas que o público não sabe. Para cada uma dessas pessoas que se suicidam, existe 4 ou 5 que tentam suicídio. Veja a gravidade do momento que nós estamos atravessando. Isso em 2012. Os irmãos, imagina como nós devemos estar nos nossos dias. A humanidade está gemendo de angústia, de aflição. As pessoas não sabem o que estão fazendo no mundo. As pessoas estão perdidas. E nós precisamos falar da verdade para o povo. Nós temos que dizer ao povo que nós não nascemos ontem. Nós precisamos dizer que somos imortais. Nós temos que dizer que a vida segue além da morte. Nós temos que dizer às pessoas que nós sofremos do lado de lá as consequências dos atos que nós praticamos do lado de cá. As pessoas precisam saber da verdade. Nós precisamos combater as falsas doutrinas. Combater os falsos pastores, os ensinamentos que levam as pessoas a perder o amor pela vida, irmãos. E nós temos no mundo materialista hoje, nós temos filósofos, nós temos jornalistas, nós temos políticos, pessoas de expressão que pregam esta doutrina estúpida, que a vida é um lugar de gozos, e que morrendo, acabou, ninguém sabe o que vai acontecer. Tanto é verdade que nós temos visto artistas se suicidando, pessoas conhecidas no mundo inteiro se matando. A gente vê que a glória do mundo, ela nunca acompanha a glória de Deus. E uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, irmãos. E cabe a nós, que conhecemos a verdade revelada por Deus, da pessoa de Cristo e dos seus apóstolos, anunciar esta verdade a quem nós pudermos. Porque nós vamos ver pessoas se matando do nosso lado. Nós precisamos dizer às pessoas sobre a verdade. Porque se elas não souberem da verdade, elas vão ficar desesperadas na medida em que as coisas forem se agravando. E elas acham que a morte é uma saída. Ah, eu tiro minha vida, pronto, acabou. Acabou não. A morte é o começo, não é o fim. É o começo da realidade. A vida aqui é uma passagem ilusória, irmãos. Ilusória. Quando nós morremos é que começa mesmo a nossa verdadeira vida. E se você tirar a sua vida, você vai acordar do lado de lá num estado de extrema tristeza. É evidente que você não vai estar nas regiões celestiais, tenha certeza. Você vai estar numa região de morte, na região de choro, na região de ranger de dentes. E você vai atravessar as portas da morte para ir para um lugar muito pior do que aqui. Porque aqui você ainda chora, lamenta, vai na esquina, toma uma cerveja, conversa com os amigos, você ainda se distrai. Lá ninguém sabe quem é você, ninguém vai te ouvir não. Nós temos que anunciar essa verdade, irmãos. Mostrar que nós somos imortais, que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Que aqui nesse mundo existe um espírito de mentira, que Jesus chamou de diabo e Satanás. Que cria essas falsas doutrinas, os falsos costumes e ensinamentos que enganam o povo. Que enganam as famílias, enganam os jovens. Nós temos responsabilidade de mostrar esta situação para as pessoas. Nós temos que pregar a verdade de Deus às pessoas. Saber que existe uma saída, que nós precisamos conhecer a palavra que liberta, a palavra que ensina, que mostra quem nós somos, a nossa origem, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Principalmente deixar claro para o indivíduo que quem morre é o corpo. O corpo é só uma casca que vai para o pó, se desfaz lá no túmulo. Mas a alma não, a alma dorme aqui, acorda do lado de lá. E aí, se você não tiver um conteúdo espiritual, se você não tiver a riqueza que não acaba, que o ladrão aqui não rouba, aquele tesouro a que se referia Jesus, se você não tiver essa riqueza, o que vai acontecer com você do lado de lá? Você é um pobre, desgraçado, miserável, você vai estar nu do lado de lá, meu irmão. Não importa quanto dinheiro que você tem, não importa o título que você tem, se você é formado da ciência da faculdade, se você
é advogado, médico, dentista, seja o que for, pobre, rico, gordo, magro, a sua preferência sexual, ninguém se interessa por isso do lado de lá. O que nós precisamos é ter os tesouros ocultos, esses tesouros que o homem não conhece. Nós temos que ter esses tesouros que Jesus disse, estes são os tesouros eternos. E nós conhecemos esse tesouro. Vamos ficar calados? Vamos falar dessa verdade. Bem disse o presbítero, se a casa é construída em cima de uma areia, uma casa construída sem alicerces sólidos, vem as tempestades, ela não pode resistir, a casa afunda, cai, acaba. Irmãos, essa questão não é uma questão ligada à igreja, isso é uma realidade de todos nós. Nós somos parte da obra de Deus. Nós somos partícipes da obra de Deus. Todas as coisas foram criadas para nós, porque somos os filhos de Deus. Nós somos parte dessa grande obra, irmãos. As pessoas precisam saber disso. Elas precisam descobrir a verdade. E você está sendo convidado a falar desta verdade. Por quê? Porque vem uma tempestade sobre o mundo que vai mudar profundamente todas as coisas. Todas as coisas. O mundo caminha sobre um fio extremamente tênue. As coisas estão assim, ó. Ninguém sabe para onde ir. Não se desespere por causa de crise financeira, por causa de dinheiro, por causa de conta para pagar. Isso tudo, meu irmão, vai ser pulverizado pela tempestade que está vindo sobre o mundo. Porque nesse mundo louco aí que ninguém conhece a verdade, todo mundo quer ter direito. O sujeito quer ter direito de fumar maconha, o outro usar droga, outro quer ter direito de casar com outra mulher. É uma confusão sem fim. Tem até o movimento do pessoal que acha que o sujeito tem direito de se matar, como se ele tivesse feito a si mesmo, né? Outro tem direito de andar sem roupa na rua. Não tem o pessoal que gosta do nudismo, tem lá o lugar onde eles vão, fica todo mundo lá sem roupa. Irmãos, por que esse povo está fazendo essas loucuras? Porque falta um referencial de verdade. E a verdade só existe uma, a verdade de Deus. Que foi revelada, que foi sintetizada, que foi glorificada na pessoa do seu Filho quando ele morreu na cruz para a nossa salvação. Para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de todos nós, para estabelecer nesse mundo o seu reino, para fazer uma nova terra, para fazer um novo céu. Só tem dois tipos de pessoa no mundo: quem crê no que eu estou dizendo e quem não crê. Se você não crê na verdade de Deus, fique à vontade. Mas se nós cremos em Deus, tudo é modificado. Porque existe um sentido, existe uma ordem. E nós não estamos falando aqui de Deus de igreja. Porque a própria palavra diz que as paredes de um templo não podem conter Deus. Nós estamos falando aqui do Deus que criou todas as coisas, as estrelas, o mundo que nós vivemos em cima dele, esta natureza que está aqui, tudo que você vê, um passarinho que canta, a formiguinha que caminha por ali, a abelha que zuna em volta das flores, que nos dá o respirar, o ir, o vir, que nos faz deitar, levantar, que faz chover, quando Ele quer. Nós não estamos falando aqui de um Deus homem, de um Deus parecido com pessoas. Nós estamos falando aqui de um Deus que é espírito. De um Deus que nunca foi criado porque sempre existiu. Nós existimos dentro dele, nos movemos dentro de Deus, irmãos. Como que eu posso viver sem Ele? Nós temos que ter posse dessa verdade, porque é o alicerce da nossa casa. Fora disso, tudo vai ser enrolado. Como a pragana no estio, usando uma expressão bíblica, que é aquela palha que o vento leva no deserto. Já viu o filme de cowboy? Nem tem mais filme de cowboy, mas, enfim, quando dava aquele vento, muitos irmãos devem ter assistido aquelas palhas assim, rolando. Aquilo chama-se pragana. Na época da seca, os ventos saem levando assim, ó,
essas vidas serão assim, esses conceitos serão assim, essas riquezas serão assim, porque foram riquezas construídas em cima da falsidade, das coisas que não são verdadeiras. Foram vidas que se estruturaram em cima das mentiras do mundo, das doutrinas do mundo, irmãos. Vão rolar como palha. Olha, eu fiquei impressionado ao ouvir o Papa dizer o que ele disse. Porque ele tem conhecimento do que está se passando no planeta inteiro. Ele diz: a situação é de uma guerra mundial. Então não adianta a gente ficar aqui pensando que vai dar tudo certo amanhã. É claro que não vai dar certo. É evidente que nós vamos ter muitos problemas. Saber disso significa casa construída sobre a rocha. Porque se amanhã as coisas zangarem mais do que já estão zangadas, isso deve acontecer, você vai saber por que está acontecendo. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou depois que meu corpo morrer. Eu preciso saber disso, senão eu me mato. Eu quero que os irmãos compreendam que cada um de nós que estamos aqui juntos, reunidos, cada um daqueles que estão recebendo essa palavra, tem a missão, o dever de falar da verdade para quem estiver à sua volta. Faça isso. Recebe o teu sacerdócio, irmãos, minha irmã, o seu apostolado. Fale de Deus para as pessoas. Abra o livro do Apocalipse, capítulo 12. Este livro é um livro que traz revelações acerca dos acontecimentos e da história desse mundo, desde quando o mundo foi criado, passando pelos grandes impérios que influenciaram na nossa vida, que são grandes impérios como os Estados Unidos nos nossos dias. Nós tivemos 7 grandes impérios no mundo, sendo o Império Americano o 7º império do planeta. Apocalipse lança um olhar sobre toda a história desta humanidade e dos acontecimentos que devem vir antes do fim. Não é um livro de desgraças, mas um livro de uma profunda mudança e de esperança no mundo novo que vai ser estabelecido pela vontade de Deus. O Espírito Santo nos permite olhar para ele e compreender as suas verdades. Muitas igrejas não gostam de tratar deste assunto. E há pessoas que também não gostam. Mas, respeitando a todos, convém que a gente fale um pouco sobre as verdades do Apocalipse, para não sermos surpreendidos. Este capítulo 12 aqui, ele fala de uma mulher e de um dragão. Não vamos interpretar ponto a ponto, mas apenas destacar algumas revelações, algumas palavras que falam das coisas que podem estar acontecendo hoje. Lendo este capítulo 12, nós percebemos que essa mulher a que fala o profeta João é a verdade de Deus, expressa em Jesus e nos seus apóstolos. Que quando esta mulher veio ao mundo para dar luz ao Filho da verdade, que é Jesus, havia ali alguém contrário a ela, que é um dragão.
A antiga serpente, diz a palavra. Toda a expressão do Apocalipse é uma expressão forte. É uma expressão carregada de impressões. Que quer nos mostrar uma realidade. Vamos fazer uma leitura rápida aqui até o versículo 9. Não vamos nos estender, porque não é o motivo desta explanação. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A cauda desse dragão, diz o versículo 4, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Preste bem atenção no que está escrito aí no versículo 7. Houve uma grande batalha no céu. Miguel, que é o arcanjo de Deus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos contra Miguel. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, o povo de Deus, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, esta palavra, irmãos, é um resumo breve de que a verdade queria fazer com que o seu filho pudesse ser revelado aqui na terra. Mas havia um inimigo. Ela era uma mulher cheia de luz. Era uma mulher de luz plena, como o sol. Ela governava os astros. É como se ela tivesse um poder pleno em relação às coisas a serem reveladas. O seu filho foi trazido a este mundo e o dragão queria que ele fosse destruído. Mas Deus fez com que o Senhor saísse desse mundo e subisse até o seu trono. Nós precisamos saber que no mundo nós temos um inimigo. Essas cabeças, esses diademas, isso tudo é um simbolismo de uma realidade que ainda hoje a igreja não pode compreender, mas não quer dizer que não tenha sentido. Mas é importante a gente saber que depois que Jesus subiu aos céus, começou lá em cima nos céus uma grande batalha.
uma batalha de Miguel, que é o arcanjo de Deus que combate o diabo, com o maligno e com os seus anjos, como se fosse uma grande guerra. Em determinado momento, Miguel lança Satanás e os seus demônios no mundo. Ele desce no mundo e ele está enlouquecido. Ele tem grande ira porque ele sabe que os dias dele estão contados. Irmãos, isso é uma multidão de espíritos que se esparrama por todo o mundo, atormentando as pessoas, trazendo todo o lixo do diabo para a vida delas. O que é que nós estamos assistindo no mundo hoje, irmãos? As pessoas estão descontroladas, as pessoas não sabem mais o que é a verdade, cada um inventa uma história, irmãos. As pessoas já não sabem nem mais se vestir, não sabem mais falar, não sabem o que é o bem, não sabem o que é o mal, elas inverteram todas as coisas. O que é que está acontecendo com o mundo, irmãos? Os irmãos têm olhos de ver, olha para essa tal de televisão que você vai ver o que está acontecendo no mundo. Veja as notícias que estão chegando do exterior, irmãos. Está havendo um grande desequilíbrio no comportamento individual das pessoas, e das massas, e dos povos, e das nações. O comportamento das pessoas está se bestializando, irmãos. Está se tornando um comportamento animalesco. Porque o nosso comportamento, a nossa conduta é influenciada pelo invisível. Fosse assim, não haveria perigo das tentações. Jesus não teria dito, vocês precisam orar e vigiar, para vocês não caírem em tentação. Ora, se as tentações podem nos fazer mal, é claro que esses demônios, é claro que esses espíritos malignos, a serviço de Satanás, eles estão no mundo influenciando a vida das pessoas. Por isso a gente vê tantas distorções como nós estamos vendo hoje em todos os lugares. E vai piorar muito. Nós vamos ver coisas assim muito tristes, porque esta mulher, que é a verdade, ela é tirada do mundo em determinado momento. Ela fica 3 anos e meio fora do mundo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos viver um período de 1260 dias bastante difíceis. É possível que nós tenhamos dificuldade até de falar sobre a verdade para as pessoas. E diz a palavra que alguns das testemunhas de Deus serão perseguidos por causa da palavra, até que venha o fim de todas estas coisas. Saber disso é construir casa sobre alicerce, porque eu não posso ser enganado pelo mundo. Eu não posso fazer o que as pessoas do mundo estão fazendo, irmãos. As pessoas perderam o senso, perderam o juízo. Isso se enfiou dentro das escolas, está afetando a vida das crianças, está afetando a vida da nossa juventude. Os nossos jovens hoje vivem na rua infectados das piores coisas que o diabo poderia trazer para o mundo, irmãos. Os nossos jovens estão se prostituindo já em tenra idade. E os pais vêem com muita naturalidade esta prostituição. O que está acontecendo, irmãos? Este Satanás, este diabo, este sistema espiritual que constitui-se por multidões de demônios, está lançado no mundo, ele está se esparramando no mundo e vai alterar a vida das nações, ele vai enlouquecer o povo. Daí essas guerras, essas revoluções loucas que nós estamos vendo acontecer. Vocês não têm visto as notícias na televisão, irmãos, que nos chegam nos telejornais? Nós temos hoje no Oriente Médio uma situação difícil que está se instalando lá. Um louco criou lá um califado. Vocês têm visto alguns jornalistas que eles sequestraram sendo degolados. Hoje, pela internet se vê todas as coisas. Eles deram ordem para que as mulheres fossem mutiladas sexualmente para não sentir prazer. Todas as mulheres que estiverem sob o domínio desses homens loucos e possuídos de demônios. Irmãos, você acha que isso é o quê?
Quando nós falamos que 40 pessoas se matam durante um minuto, nós estamos falando aqui, você pensa que isso é o quê? Apostasia, irmãos. Alguém tem esperança de que vai aparecer algum líder, alguma doutrina, algum tipo de política que vá consertar o que está colocado no mundo hoje? Estamos voltando ao tempo da barbárie, aos tempos da selvageria do homem. Porque nós demos mais ouvidos aos nossos interesses pessoais do que aos interesses de Deus. Porque nós não quisemos saber do Filho dele. Porque nós não quisemos saber da verdade de Deus. Haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Vamos olhar para a vida com mais seriedade e gravidade, irmãos. Nós não sabemos com toda certeza o que vai acontecer amanhã. A única certeza é Deus. A única certeza é Cristo. Eu preciso crer neste Senhor, falar com este Senhor todos os dias. Senhor, livra a minha vida dos demônios do diabo, desses anjos que desceram dos céus, que Miguel jogou aqui embaixo para pôr fim a toda essa coisa louca que nós estamos assistindo. Irmãos, é evidente que ninguém gostaria de ver sofrimento, tragédias e transtornos. É claro que Deus quer o bem do mundo, não quer o mal dele, pois o Senhor é bom. Mas o povo, ele vem plantando uma semente ruim, de má qualidade, irmãos. E a terra da existência humana é fértil. O que você planta, você colhe. Nós precisamos plantar o bem. Não importa se os 25 vizinhos daqui e os de lá estão plantando abrolhos, pimenta, não importa, vamos plantar a boa semente. Amém? Não importa se a escola diz que está errado o que nós estamos fazendo com a educação dos nossos filhos. Nós não nos interessamos pelo que eles acham da educação dos nossos filhos. A escola só existe para ensinar os nossos filhos tecnicamente. Eles não têm que se enfiar na educação dos nossos filhos. Nós temos uma escritura que diz como ensinar as nossas crianças no caminho do bem, no caminho da verdade. O que é certo, o que é errado. Nós temos que ter a coragem de seguir a escritura. Para esses demônios não vir parar dentro da nossa casa. Nossa casa precisa estar protegida. Desde o tempo do Egito, quando o anjo destruidor entrou lá para acabar com os primogênitos, Moisés disse, olha, mata um cordeiro, passa o sangue dele na porta da sua casa, o anjo não vai entrar lá, o destruidor. O destruidor está de volta. Mas vem com tudo agora, hein, irmãos, porque é a derradeira destruição que ele vai provocar. Convém a gente passar o sangue de Jesus na nossa porta. Amém? Põe lá no umbral. Aqui na minha casa é do Senhor, a minha casa é de Jesus, aqui não vai entrar não. Eu creio e clamo todos os dias ao Senhor para Ele proteger minha casa e a minha vida e a vida dos meus irmãos, a vida da igreja, a vida dos nossos amados que estão longe, passando pelas mesmas tribulações que nós estamos passando. Senhor, tenha misericórdia de nós que somos o teu povo. Tenha misericórdia. Eu peço aos irmãos que em casa dê uma lida cuidadosa nesse capítulo 12. E os irmãos verão que o que nós estamos falando aqui não é tão absurdo. Vamos enfrentar? Vamos enfrentar. A vitória é certa.
Nós não temos que nos preocupar com o que vai acontecer. Jesus, Ele que se preocupa. Ele vai fazer com que todo este lixo que está subindo lá das profundezas do inferno e que vem envolvendo as pessoas, Ele vai destruir tudo isso. Todos aqueles que têm comunhão com o inimigo. Não importa quem seja. No simbolismo da palavra, o Espírito diz que vai todo mundo para dentro de um lago de fogo e vão queimar por lá eternamente. Eu estou fora. E você? Amém? Eu quero ficar longe desse lago de fogo. Não é verdade? Eu creio. Ah, eu não creio. Problema teu. Eu creio. Enfrentaremos a morte, enfrentaremos todos os perigos na certeza de que vai permanecer o bem e a verdade. Que Jesus nos ajude. Amém.